Vamos para os conteúdos de hoje. Gente, hoje é algo que eu encontro na prática, na consultoria, e posso falar aqui, confissão ao vivo, né, que eu já cometi um desses erros, inclusive, né? Eu já cometi, e vou contar para vocês aqui, quando eu estiver passando aí os erros, eu vou dizer, eu já cometi esse erro aí, né? Muitas vezes, gente, a grande questão dos erros financeiros é que quem erra não se percebe errando. E não se percebe porque não enxerga isso como um problema muitas vezes, né. E esse não enxergar o problema é o que faz muitas vezes algumas empresas, irem lá para o buraco, e nesse sentido é importante que você esteja atento. Normalmente esses erros acontecem muito mais quando o empreendedor está começando, né, quando ele está iniciando uma empresa. Agora posso também falar uma outra questão, é que eu encontro ainda empresas que já estão aí até, se consolidando, já tem aí uma certa caminhada, e elas continuam cometendo esses erros. Então olha só, eh, quando você começa a prestar atenção nessas informações, né, dos erros que você, pratica, aí você vai perceber que a grande situação é assim, não é que a tua empresa vai falir porque comete esse erro, não é isso. A grande questão é que ao cometer esse erro, você acaba tendo aí mais dificuldade. E esses erros podem ser fatais, né, podem ser fatais no sentido de que você começa a perder o controle da sua empresa, e é isso que a gente não quer, tá. Então vamos para eles, né, vamos começar lá. A primeira coisa é algo que vocês já devem ter me visto falando por aqui, né. Por que que vocês já devem ter me visto falando por aqui? Porque eu falo muito disso, que é, primeira coisa, é ter um orçamento. Sabe que o empreendedor quando ele começa, ele muitas vezes tem dificuldade sim de saber o que que ele vai gastar e quanto ele vai ganhar. Vamos pensar o seguinte, dentro do orçamento, quando eu falo aqui de você não cometer esse erro, é que você pode começar trabalhando de trás para frente. O que que é de trás para frente, né? Você vai definir uma quantia que você vai investir e que você vai gastar todo mês. Então imagine o seguinte, você ainda não sabe quanto você vai ganhar, você não sabe quanto você vai vender, porque muitas vezes você está começando, você ainda não tem esse histórico de venda. Só que é igual uma casa. Quando você vai construir uma casa, você começa pensando assim: "Quanto que eu tenho para gastar na construção dessa minha casa?". Sei lá, tenho 300.000. Quando você olha para esses 300.000, você começa a pensar assim: "Bom, agora eu preciso distribuir esses 300.000 em o que que vou fazer com o quê?". Então, olha, 100.000 vou gastar aqui na para erguer as paredes, os outros 100.000 vou gastar aqui, em todas as outras coisas, né, em revestimentos, em porcelanatos, enfim, você começa a definir. E aí você às vezes você depois de olhar para isso, você percebe que 300.000 não deu. Então, você começa e até a casa não é um bom exemplo, né, gente, porque todo mundo diz que estoura o orçamento, eu não construí ainda, mas todo mundo fala: "Ah, estourei o orçamento". Agora por que que estoura? Porque muitas vezes você acaba não se colocando como um cumpridor desse orçamento. Então, no meio do caminho, isso estoura, porque você acaba: "Ah, mas aquele é mais bonito. Ah, eu vou fazer isso". Você sabe que uma empresa não é diferente, né, você começa uma empresa, você, às vezes, até define um orçamento, só que depois, na prática, você não cumpre isso. Então, muitas vezes eu encontro lá um empreendedor dizendo assim: "Não, beleza, eu vou seguir um orçamento". Mas aí, sem a experiência de acompanhar esse orçamento e de definir o que vai ser feito ou não, acaba se perdendo no caminho. E aí acha que o orçamento não funciona, não é verdade. Então comece o seguinte, o que que é um orçamento? Se você vai lá e vai alugar um espaço para a tua empresa, você já sabe que vai ter um gasto com aluguel, ok? Então você já tem um primeiro número aí, né, porque se faça chuva ou faça sol, você tem que pagar. Então, tenho lá o aluguel. Depois você sabe aí que tem as despesas e você pode pesquisar sobre isso. Um plano de negócio ajuda muito nessa situação. Então, o orçamento ele começa lá no plano de negócio para você iniciar, e aí você vai olhando para isso e você vai ter a dimensão se esse negócio vai dar resultado ou não. Então, olha que interessante, veja bem, você começa lá, coloca orçamento do aluguel, água, luz, telefone, o contador que você contratou, os funcionários que vão trabalhar para você. Então, veja, você já tem uma meta de quanto você vai gastar e quanto você vai investir no mês. Então, assim, vou gastar ainda quanto de investimento aqui? Às vezes você tem lá
determinados investimentos que você fez e que você está pagando ainda no decorrer aí do teu negócio. Então é importante lembrar também que muitas vezes você está contando com a receita para poder pagar esse investimento ainda. Então, trabalhe com esse orçamento, né. Desses principais erros é que às vezes as pessoas gastam mais do que elas podem. E aí funciona igual a tua casa. A tua casa, se você gasta mais do que você tem de receitas para pagar essas contas, você vai se tornar uma pessoa endividada. A empresa é assim também. Então veja bem, ó, a empresa é como a sua casa. Se você gasta mais do que você ganha, você vai se endividar. A empresa funciona assim também. Só que muitas vezes você tem aí a opção de um empréstimo com juros altos, mas tem, e aí por ter essa opção de empréstimo, você acaba dizendo assim: "Não, não, vou olhando, vou colocando dinheiro no caixa e as coisas vão funcionando". Então veja, comece cumprindo um orçamento. "Ah, ainda não tenho um orçamento, por onde eu começo?". Começa lá anotando tudo isso que eu comentei, assim, ó, quanto você gasta de despesas que são fixas e que você já sabe que você vai gastar, isso já é o primeiro caminho, você já tem aí aquele gasto em que você todos os meses precisa honrá-lo, independente de você ter uma receita ou não, tá. Então o orçamento começa por aí. Aí depois, baseado na tua venda, você vai dar continuidade a isso, considerando as despesas variáveis. Então se eu tenho uma venda, exemplo aqui de 100.000, eu vou gastar quanto para fazer essa venda? Quanto que eu tenho que ter de produto para fazer essa venda? E assim você vai construindo aí essa base orçamentária, né. Eh, o segundo deles é ele aquele que eu falei que eu já cometi. Eu já cometi esse erro. Por que que eu já cometi esse erro? Ele não impactava na minha empresa quando da forma como era cometido, mas essa questão de misturar a pessoa jurídica com a pessoa física. E gente, essa questão desse segundo erro é assim, ó, não é só pelo fato de você pegar dinheiro da empresa mais do que a empresa pode te dar, a segunda coisa acontece também. Você sabe que quando a gente começa um negócio, a gente usa muitas vezes as nossas finanças pessoais para bancar esse negócio no início. Então tem um pouco a ver daquilo que eu comentei do orçamento, né. Você usa aquele de maneira, assim, descontrolada, você vai pegando do seu dinheiro para colocar no seu negócio. Então a gente ouve muito falar da mistura da PJ com a PF, onde as pessoas acabam tirando mais dinheiro do que a empresa pode dar, né. Nesse caso aqui, estou falando o inverso para você, é que você usa suas finanças pessoais para começar um negócio. Pega lá todo o dinheiro que você tem, vai e bota e injeta no negócio. Isso é importante? É importante, porque a ideia é que o negócio devolva tudo isso para você. Por outro lado, se você não coloca um limite de quanto você vai investir nesse negócio, é muito comum você precisar desse dinheiro e às vezes a empresa ainda não pode te pagar. Então olha que interessante, né, às vezes você tem lá R$ 500.000, sei lá, de reserva, e aí você pega todo esse dinheiro e coloca no teu negócio. Só que você esquece muitas vezes de fazer uma conta de quanto que você vai precisar que esse negócio te devolva, porque você também tem a tua vida, né. Então já que a gente fala de separar a PJ da PF, a gente está dizendo que você precisa separar esse dinheiro, né. Já teve situações em que eu encontrei empreendedores que acabaram sangrando a empresa, quando ela ainda não podia devolver esse dinheiro, pelo simples fato de pensar assim: "Magda, eu coloquei um terreno aqui, eu vendi um terreno, coloquei aqui nessa empresa, e agora eu preciso que a empresa me devolva. Então eu achei que o caixa estava bacana, eu fui lá e catei esse dinheiro de volta". Só que assim, gente, é fato que quando o caixa está bacana, não necessariamente a empresa não precisa mais desse capital de giro. E olha só, a empresa devolveu sim o valor do terreno para o proprietário, né, para o sócio, só que imediatamente depois ela começou a fazer desconto, né, de duplicatas, então ficava descontando duplicatas, antecipando isso, e essas antecipações, elas acabavam prejudicando muito, né, porque a empresa não tinha uma lucratividade, não estava atingindo uma lucratividade que fosse bacana já para devolver esse dinheiro. Então faça uma programação. Se você coloca o teu dinheiro para iniciar o negócio, faça uma programação de quanto essa empresa precisa te devolver para que as 2 coisas caminhem ok. Agora é fato também, gente, aí vem essa aqui de misturar a PJ e a PF também pode te dar essa conotação de você, como pessoa física, muitas vezes precisar resgatar também um dinheiro que às vezes
é maior do que um prolabore que a empresa consegue dar no início, então também vale essa situação. E aí quando eu falo esse erro que eu também já cometi, é porque teve uma época na minha vida, porque eu sou prestadora de serviço, né, então, se você é prestador de serviço, você vai saber que, eh, as coisas às vezes funcionam muito próximas, né. Então olha que interessante, quando eu, fazia a prestação de serviço e recebia o reembolso do cliente, todo o reembolso era devolvido na minha pessoa física, não na minha pessoa jurídica. Essas devoluções da pessoa física, muitas vezes, acabavam conflitando, porque muitas vezes as despesas eram da empresa, né, mas como era reembolsado na minha pessoa física, porque era uma despesa, não era uma receita, né, automaticamente misturava, porque eu tinha que ficar controlando separadamente, e isso é bem difícil. Então, às vezes, eu acabava vendo o meu prolabore oscilar por conta dessa questão das despesas da empresa, porque as despesas para prestar o serviço, ela é variável, então, quanto mais eu viajava, mais eu gastava de combustível e mais automaticamente eu tinha que pegar de dinheiro para colocar lá para cobrir isso, porque senão meu prolabore não funcionava. Como é que a gente achou uma forma de resolver isso, né? Porque quando você pensa em erro, sempre tem um jeito de resolver, né, que a gente passou a computar isso para a empresa e estabeleceu realmente o prolabore fixo, e isso funcionou muito melhor. Então todas essas despesas que acontecem, elas são despesas variáveis e hoje elas são computadas separadamente, para que a empresa possa fazer esse reembolso, e aí isso funciona muito melhor. Então nós sempre temos que pensar que erros podem ser resolvidos, tá, e não pense que não pode. Vamos lá para o terceiro, né, deixa eu falar aqui, é muito comum começar um negócio e a gente bater no peito e falar: "Vou dar conta". Nós queremos dar conta, né. E eu quero que você dê conta, obviamente, mas assim, considere ter uma ajuda profissional. Então, um dos terceiro erro é que as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. E eu, por exemplo, que sou consultora financeira, que eu sei que às vezes quando as pessoas chegam para me pedir uma ajuda, a situação já está muito crítica. Né, e aí você tem pouca opção ali de manobra, e quando eu falo manobra no sentido bom, né, gente, para que a empresa consiga sair de uma situação às vezes ruim. Então, considere procurar ajuda não só porque você está ruim, considere procurar ajuda para ter ao seu lado um especialista, tá, gente? Isso vale para todos os tipos de ajuda, né? Eu vejo aí não só na área financeira, mas às vezes o empreendedor querendo dar conta de tudo. Querendo dar conta do marketing, querendo dar conta de saber como é que faz, querendo dar conta de conseguir controlar a gestão da empresa. E, gente, vamos pensar o seguinte, né? Nós temos que ter profissionais bons ao nosso lado. Magda, mas isso tem um custo. Tem sim, só que muitas vezes esse custo, ele vai se pagar, né, no primeiro momento é uma despesa, mas essa despesa ela vai se pagar em detrimento do resultado que você vai ter. Então é óbvio que se você procura bons profissionais, a expectativa é que você tenha um resultado em relação a isso, e é isso que mais importa. Então olha só, eh, além de você quando eu estou falando aqui nos erros financeiros, eu estou me referindo especificamente a essa questão de ter um profissional aí de gestão ao seu lado, né. Porque muitas vezes você começa um negócio porque você sabe muito bem fazer alguma coisa, só que nem tudo no teu negócio é exatamente aquilo que você sabe fazer. Então às vezes você vai lá e sabe fazer muito bem salgados, né. E aí as pessoas falam para você: "Nossa, o seu salgado é maravilhoso, por que que você não vende esse salgado?" E aí você fala: "Nossa, é legal mesmo, eu quero trabalhar para mim, eu vou me abrir uma empresa e vou vender salgado". Gente, só que a grande questão é tudo nesta empresa que você está abrindo, que não é vender salgados, que não é fazer salgados. Então tem uma vez eu atendi uma cliente que ela dizia assim: "Magda, eu sei fazer muito bem minha coxinha, só que tudo na minha empresa que não é coxinha, eu tenho que pensar também, porque eu sou empreendedora agora". E eu dou muita razão para isso, eu gosto muito dessa fala, porque ela traduz, né, que o empreendedor, né, você que está me ouvindo, você sabe fazer muito bem, muitas vezes, aquilo que é o principal da tua empresa, um produto ou um serviço. Só que tem uma série de outros fatores na tua empresa que não é exatamente o produto e o serviço, que faz parte da gestão, faz parte do marketing. Então, procurar ajuda profissional quando você está começando te dá um entendimento. Eu não estou dizendo que você nunca vai poder fazer. Agora, vamos tratar a administração da empresa de maneira profissional.
Porque às vezes você começa um negócio e você fala assim: "Ah, o negócio está indo bem, eu vou chamar aqui, o meu marido para me ajudar, vou chamar aqui minha esposa para me ajudar". Mas essa pessoa talvez ela seja uma excelente companheiro aí para você, porém não necessariamente também sabe fazer gestão. E aí é confundido que fazer gestão com confiança. Crie uma gestão de conferência e não apenas de confiança, porque aí sim você tem condição de ter um bom negócio e de que o teu negócio vá para frente, que você enxergue aí como é que ele está indo, não apenas, quando ele está mal, porque quando ele está mal, falta dinheiro, a gente sabe que está mal, mas quando está bem também para você tirar aí o melhor que o seu negócio pode dar. Bom, por último, né, assim, aquele famoso por último, não menos importante, é que outro erro cometido é que as pessoas quando começam um negócio, elas cobram sem saber como cobrar. Então, estou começando um negócio, seguindo esse exemplo do vou vender salgado. E aí você vai lá e começa a vender assim, se estão vendendo o cento aqui do salgadinho por R$ 50, eu também vou vender por R$ 50. Mas olha, você tem outros diferenciais que não são especificamente só o preço. E aí é importante você, é claro, que ter um preço equivalente de mercado, porque as pessoas também comparam, né, gente? Não adianta eu falar aqui que você deve montar o seu preço e que você vai fazer o teu preço aí do jeito que você quer cobrar, não. Você precisa também olhar sim para o mercado, isso é uma variável importante. Porém, não se pode olhar exclusivamente para o mercado, esquecendo que você tem os seus custos, a sua estrutura, a sua matéria-prima, o seu jeito de fazer, que também são diferenciais em relação ao produto que você está comercializando. Então, ouça bem, que cobrar corretamente é meio caminho andado para a tua empresa dar certo. Quando você começa escolhendo o preço de produtos, não entendendo o porquê que você está cobrando cada um desses valores, fica muito mais difícil você conseguir, ter sucesso, porque muitas vezes o preço que você está cobrando faz sentido lá para o teu concorrente, viu, mas para você talvez ele não faça sentido. E aí, quanto mais você vende, às vezes pior fica o resultado da tua empresa. Então imagine que às vezes você está pensando numa lucratividade, aquele famoso, né, eh produzir por 25, vou vender por 50, que é o famoso dobrar o preço ali, que às vezes as pessoas dizem, que tem que fazer assim. Gente, quantas vezes eu encontro um empreendedor na prática que diz para mim assim: "Não, eu cobro isso porque quando eu comecei me falaram que tinha que dobrar, que tinha que multiplicar por 3, né, que tinha que multiplicar por 2,5". E às vezes as pessoas não sabem exatamente por que que elas estão fazendo isso. A grande questão não é que está certo ou que está errado, né, a grande questão é que você não sabe o porquê pode estar certo ou o porquê pode estar errado. E nesse não saber o porquê é que entra a grande situação de o erro, porque a gente não sabe cobrar corretamente, então, às vezes você dá um desconto sem saber quanto isso significa, às vezes você, acaba vendendo deixando de vender porque o preço está mais caro. Então, são N fatores aí que envolvem esse cobrar corretamente. Inclusive, falando em cobrar corretamente, eu já te convido para assistir, porque tem aí alguns vídeos também de formação de preço de venda, que é bem importante, porque eu diria que desses 4 erros, esse aqui é um dos mais graves, né, porque esse aqui envolve efetivamente que o teu negócio não vai prosperar se você não souber cobrar corretamente. Então, só para deixar claro o que que eu preciso envolver quando eu olho cobrar corretamente, eu preciso pensar nesse olhar externo que eu comentei, que é como é que o teu mercado de atuação funciona, tá. E gente, é assim, mercado é quem vende o mesmo produto que você para o mesmo cliente que você, né, quem trabalha mais ou menos nessa linha. Às vezes as pessoas vendem um produto similar ao teu, mas para um outro público, então é óbvio que você não pode se comparar ali cegamente, porque automaticamente você está falando de uma outra persona, como a gente diz. Eh, Outro fator, além do olhar externo, é o olhar interno. Esse olhar interno envolve o quê? Ele envolve o custo do teu produto, né, ou da mercadoria, ou do serviço. Ele envolve os impostos, né, o custo de, eh, entrega para o cliente, que efetivamente é entregar, cobrar, emitir a nota fiscal, tudo isso também tem um percentual que tem que ser embutido sobre isso, né.
o valor que o teu produto proporciona. Então, assim, ó, o cliente compra, né, seguindo esse exemplo aqui de um salgadinho, mas o que que ele leva, né? O que que eu consigo agregar em tudo isso e que o cliente respeita, que o cliente quer pagar, na verdade, por um preço, mas ele quer levar um valor diferenciado. E é isso que você precisa descobrir quando a gente trata de preço. Legal? Muito bem, falando desses erros, então hoje eu só falei de 4 aqui, 4 erros aí que normalmente acontecem quando você está começando um negócio, mas que, como eu falei, eu encontro aí muitos empreendedores que na prática também, muitas vezes, cometem esses erros aí já com a empresa em andamento, né, porque as coisas mudam, os cenários mudam e você tem que estar atento a tudo isso, por isso a gestão é tão importante, para que você possa acompanhar os cenários aí sem passar por uma situação ruim no teu negócio. Legal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem aí nos meus canais, tem lá o Instagram, o Facebook, tem aqui o YouTube, que eu faço essas transmissões ao vivo e tem vídeos mais longos aqui para você, mas todos os canais têm uma série de informações. Mande suas dúvidas para mim, que eu quero responder a sua dúvida, exatamente. Então, eu quero responder aquilo que você tem de necessidade, quero falar diretamente aí para aquilo que você quer resolver. Então, vem comigo, manda sua dúvida, conta para mim, que a gente vai estar junto aqui produzindo vídeos especialmente para você.